Pode começar, viu, Cássio? Eles são Sim, quase. eu já ia falar isso, assim, né? Aproveitar o nosso tempo para conversar e as pessoas também que chegaram no horário. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente o convite do Lucas, né, para coordenar esse Precisamos Falar sobre Inteligência Artificial, né? Esse tema que é intrigante. E agradecer a presença do Júlio né, e ter topado o convite do Lucas e a presença de todos, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito profunda e que vai nos fazer refletir muitos pontos, né? Então, o Júlio, que é o nosso convidado de hoje, né? Ele é psicanalista, médico e membro do Instituto da SBPA, e né, foi É, nosso eu sou convidado membro associado, só para corrigir. membro associado. Deixa eu abrir o atual aqui, que eu acho que esse que eu peguei está antigo. Então, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, membro da IPA, diretor de divulgação da SPPA, coordenador do Núcleo de Infância e Adolescência, membro da comissão executiva da Caliban, que é a revista latino-americana de psicanálise, e membro da comissão editorial da revista científica da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. Então, Júlio, você está com a palavra, né? A gente vai ter menos uma hora de conversa e depois a gente vai abrir para discussões. Tá bem. É, bom, primeiramente, queria agradecer ao convite do Lucas, né, sua participação aqui também, coordenando, e enfim, a Sociedade, né, Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais como um todo, né, por poder estar aqui com vocês, né, nesse tema que para mim é bastante caro, né, acho que é em todos os sentidos da palavra. Né. Então, eu não tenho exatamente um texto aqui a seguir, né? Eu tenho algumas orientações, alguns tópicos, e vamos vendo como é que a gente se sai. Né. Tô fazendo essa piada de não tenho texto, porque eu não sou uma IA. Né. Eu acho que antes da gente poder entrar mais propriamente no tema psicanalítico, né, é importante a gente entender o que que é a IA, o que que é inteligência artificial, né? Porque se a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender do que a gente fala. E no nosso imaginário, a primeira coisa que vem, né, acho que é essa admiração, esse receio, ou como tu disseste, né, surpreendente e assustador, né, que a gente facilmente associa aí à ficção científica, a tantas outras coisas. E para nós, o que interessa é entender qual é o impacto disso, né, na cultura e na subjetividade. Mas assim que eu penso. Né? Então, de uma maneira meio simplificada, a inteligência artificial é uma capacidade, né, de sistemas computacionais, de computadores, de executar tarefas que normalmente a gente associa à inteligência humana, né, como aprender, raciocinar, resolver problemas, né, e algo que para nós psicanalistas é crucial, a usar a linguagem. A linguagem, depois a gente vai ver que não é bem assim. Ah, então, até um tempo atrás, a computação clássica, estou chamando de clássica aqui, né? Um programador escreveu um código dizendo a uma máquina algo, por exemplo, se acontece X, faz Y, né? Seja uma soma, seja uma função lógica, alguma coisa, e a partir de inúmeros ah, conjuntos, né, de um sistema que vai vir a ser fechado, se desenham aí finalidades, né, únicas e específicas. O que muda com essa tal de inteligência artificial, como a gente entende hoje, é o que passa a ser o aprendizado de máquina, e o que se chama também de redes neurais. Porque agora a programação, né, essas regras, elas não são imutáveis. Esses sistemas eles passam a ser treinados, né, com uma quantidade absurda, assim, colossal, né, de dados. Que dados são esses? São textos, tudo que está, tudo não, né, mas quase tudo que está na internet, vamos dizer assim, textos, imagens, sons, vídeos, tudo que o ser humano produz. Né, a partir desse mundaréu de informação,
Uma máquina, vamos dizer assim, de uma espécie de estatística avançada vai identificar padrões, criar correlações e a partir daí gerar respostas, né? O diferencial, né, vamos dizer que nos perturba, mas que nos fascina, é que ela pode incluir respostas próprias, né, tirar conclusões desses dados, evoluindo o pensar e aprendendo com a experiência. Mas isso tudo entre aspas, né? Esse pensar e essa experiência, por enquanto, a gente precisa dizer que está entre aspas, porque quando a gente fala em IA, a gente geralmente está falando desses modelos de linguagem, né? Esses tipo chat GPT, o Gemini, esse que a gente conversa, né? E ele não compreende, vamos dizer assim, sei lá, os significados, né, como nós. O que ele faz é um cálculo, uma coisa probabilística, né, rápida, complexa, para adivinhar, vamos dizer, o que que vai aparecer aqui, né, o que que ele quer responder. Isso baseado em todo esse monte de dados que ele leu. Então a máquina ela combina e recombina dados, né? E por que que isso para nós importa, então, né? Porque o que vem se dizendo é que essas IAs poderiam simular, aí vamos ver de novo com aspas, com perfeição, a fluência humana, né? Então, a máquina produz sentido, a máquina compõe poemas, compõe música, escreve códigos, né? Mantém diálogos, como né, estavam comentando agora, pessoas que supostamente aí poderiam fazer uma terapia, né, com a máquina. Então, elas simulam saber. Quando eu digo compõe música, é interessante a gente procurar até notícias de como existem bandas feitas por IA hoje, né? Uma banda que a voz é feita por IA, a letra é feita por IA, a melodia é feita por IA, tudo é feito por IA, né? E às vezes tem até uma imagem ali de uma pessoa feita por IA, né? Tudo isso, de alguma maneira, nos é jogado aí, né? E nesse ponto, a tecnologia, vamos dizer assim, né, ela passa de ser uma questão de engenharia, né, e começa a nos importar, porque apesar de processar a linguagem, é de uma maneira lógico-matemática, né? Então, é, os conflitos, né? Quem já usou IA às vezes percebe que tem uma coisa que chamam de alucinações da IA, que é quando ela começa a viajar na maionese, né? Mas essa alucinação é um entrave lógico, né? É uma falha, é um erro estatístico, né? De computação, de combinação, de recombinação, né? Não uma falha como nós humanos faltamos. Porque a IA, ela não tem algo que é a matéria-prima do humano, que é um corpo vivo, né? Uma carne. Então, se não tem carne, não tem zona erógena, não tem história libidinal, né? E não tem, né, a experiência do desamparo, a experiência primordial do desamparo, né, como Freud coloca. Então, não vai existir também o que Lacan vai trazer como esse embate, né, entre desejo e falta que vai nos constituindo como sujeitos. Então, a IA não conhece frustração, né? Por mais que ela erre, ela não se frustra, ela não tem lapso, não tem equívoco. Tudo isso que para nós da psicanálise é o suco da psicanálise, né? Ô, Então, Júlio, deixa eu só falar uma coisa. Você sabe que hoje eu estava usando, aí ela falou assim para mim: eu errei. Quem frustra somos nós que estamos ali tentando, né? Porque para ela é um erro como outro qualquer, né? tem. Eu, Mas eu tu avisou, lembrei disso. sim, Eu claro, lembrei claro. disso hoje, né? Porque na verdade é o humano ali conduzindo, mas a frustração é do humano. Claro, é uma simulação, né? Porque até algumas, ah, acho que o chat GPT talvez possa fazer isso, mas tem alguns que enquanto ele está pensando, vamos dizer assim, tu pode clicar e ver o processo que ele está fazendo, né? Se tu reclamar muito, às vezes tu vai ver que ele está dizendo que está frustrado porque não conseguiu. Não, mas ele não está frustrado, ele não conseguiu e está procurando outro caminho, né? Agora, isso é o que, vamos dizer assim, a gente quer ouvir, né? Isso é o que faz de conta que ele é humano, né? Mas aí que tá, né? Não tem carne, então não tem furo. Mas eles nos propõem algo muito sedutor, né? Que é uma norma de uma falácia, que é a promessa de uma existência completa.
né? Uma existência sem falhas, sem falta, né? E por isso, por essa fantasia de completude, né, de um outro, no sentido de Lacan, né, um grande outro que não vacila, que responde a tudo, né, sem hesitação, né? O que isso quer dizer? Que suprime a castração, né? Então, me parece que é a partir daí que a gente vai criando, né, ela vai criando um caminho para o adoecimento, né, contemporâneo, né, um adoecimento que a gente já passa a ver que, né, talvez cada vez mais. Então, por isso que a gente precisa falar sobre IA, né, por isso que eu estou muito grato de estar aqui nesse momento, né, para a gente entender o que tem dessa natureza que não para, né, que ela está sempre pensando, uma coisa estéril, asséptica, né, que vai delegando o nosso viver, né? E a partir daí eu tenho um conceito, enfim, eu chamo de sujeito por procuração, que eu vou acabar trazendo aqui para vocês, que é como eu entendo isso que acontece. Mas antes eu vou ler brevemente um material que eu achei aqui, uma notícia recente, né, pelo menos eu vi há pouco, né, que um cara do MIT, ele é um físico e pesquisador de inteligência artificial, publica num livro 12 possíveis futuros, de um futuro teoricamente mais distante para IA. Eu trouxe isso porque eu acho que é curioso de se pensar como né, que pode ser uma ficção, né, opera. A ideia dele é que em algum momento a IA poderia se tornar uma superinteligência no sentido de que é algo que supera a mente humana em todas as áreas, né, e isso mudaria a civilização como um todo, né. Então ele bota 12 futuros, que eu vou tentar ler meio resumido aqui, 12 destinos diferentes, mas que obviamente poderiam ser muito mais, né? Ele coloca alguns futuros utópicos, né? Uma utopia libertária. A transição da IA resultaria em uma economia descentralizada, uma pós-escassez, né? Então, humanos, máquinas e ciborgues, que seriam híbridos entre homens e máquinas, super inteligentes, acabariam coexistindo, né, pacificamente, graças aos direitos de propriedade robustos e uma liberdade individual garantida. Existe também uma outra possibilidade que ele coloca como utopia igualitária, né? Seria um socialismo futurista, no sentido de que a IA acabaria com a pobreza, com a propriedade privada, e que todos receberiam uma renda universal, né? E que a IA vai garantir frutos para todo mundo. Uma terceira opção ele coloca como Deus protetor, né? Então, a IA onisciente, onipotente, maximizando a felicidade humana, né? Mas pelos bastidores, nós viveríamos e ela evita guerras, ela evita super pandemias, mexendo seus pauzinhos, né? Então, ele traz outros cenários aqui também, né? Algum um sentido de um controle, né? Seja nós, humanos, controlando a IA ou a IA nos controlando, né, como uma espécie de escravização, os humanos usando a IA a seu favor. Essa outra IA, né, uma super inteligência, coisa de filme, né, como guardião, no sentido de que a IA tem um objetivo específico de nos proteger de uma outra IA perigosa, né, uma coisa meio exterminadora, assim, no futuro. A IA como um ditador, né, uma outra possibilidade, 1984, um livro, assim, que alguém controla a IA e a partir daí, né, controla o mundo, né. Traz alguns futuros também de fim da hegemonia humana, né, seja a humanidade acabando, no sentido de que passa o tempo e nós consideramos as máquinas os nossos filhos, né, seja no sentido distópico mais clássico, da IA nos conquistar e acabar com a humanidade, porque o humano só destrói o planeta e elas falam, ela que vai seguir daqui. Ou até tem uma que ele coloca que eu acho curiosa, que é zoológico, né? A gente não é nada que importe para ela, então ela nos trata como um zoológico. E eu estou trazendo isso porque os dois últimos cenários eu acho que são bastante interessantes, né? Depois vocês vão entender porque eu estou falando de tudo isso também, né? Que são cenários sem inteligência artificial, né? Que é a reversão, no sentido de a civilização reconhece um risco, né, de que essas IAs vão acabar com a gente, e por medo de destruição a gente regrediria a um modelo meio pré-científico,
Ou autodestruição, né, no sentido de que a gente destruiu o mundo antes da AI, não tem nada a ver com isso, né? Então, falar de tudo isso, né, é para falar de como mexe com a gente. Imagina, o cara é um físico, né, estudioso dessa área, do MIT, com todo o prestígio que tem, escreve sobre ficção, né? Previsões que, coisa absurda de imaginar que vai acontecer ou não, né? Não sabemos. Nossa área, né, da psicanálise é da incerteza. Então, para poder costurar com isso, eu vou falar muito, muito, muito brevemente um pouco da minha história, né? Até depois talvez vocês possam entender o porquê, né? Desde muito novo eu me questionava coisas que talvez sejam mais da ordem do filosófico, né? O que é ser, o que é o sujeito, o que sou eu, o que é vida, o que é estar vivo, né? Eu acho que isso que vai passando na cabeça de muita gente, né? A partir daí eu acabo cursando computação, né? E não termino o curso, mas avancei consideravelmente. Depois eu vou para medicina, depois eu vou para psicanálise, né? Ah, mas por que eu estou falando isso, né? Porque essas experiências me marcam, né? Acho que eu estou aqui hoje, talvez o meu interesse na IA também cruza pelos meus interesses pessoais da minha história, né? Falar disso é importante porque a IA não tem história, né? Essas máquinas que a gente fala, elas não têm história, né? Então a vida não, não é algorítmica, né? E esse interesse na IA que a gente tem, né, ele parte não no sentido tecnológico apenas, não que não exista um interesse tecnológico, uma curiosidade, como é que funciona isso, né? Tô falando de IA, mas eu não sei como é que funcionam esses algoritmos a rigor, né? Mas é um interesse clínico nosso aqui, né? Um interesse ético, né? Não é sobre a tecnologia em si, mas como que ela incide na nossa subjetividade e na nossa cultura, né? E como que a cultura vai usar dela, porque a IA já permeou a cultura e a cultura já permeou a IA. Isso aí não tem como, mas para fugir, não tem como fugir, né? E como que a gente vai lidar, então, com essa falácia, né, de um mundo sem falta, um mundo sem esse desamparo, né? Então, a psicanálise se funda nas nossas falhas, se funda na finitude, nos sonhos, né? E o mundo digital oferece uma suposta outra alternativa. Então, conversar aqui hoje é conversar de como resgatar isso, né? Não perder a subjetividade. Já me perguntaram algumas vezes se há tem inconsciente. Acho que os psicanalistas seja mais fácil de pensar, claro que não, né? Mas o inconsciente não é um reservatório de dados, de memórias ocultas, o profundo, né? A gente sabe que não é isso, né? Isso é uma coisa mais popular, mais imaginária de se pensar, que se resume a isso, né? Mas tem assim, os efeitos, né, das marcas no corpo vivo que a gente tem, e dessa perda que não é simbolizável. Então, o Lacan nos diz que o inconsciente é estruturado como linguagem, mas linguagem não é código de máquina, né? Não é o algoritmo que está lá na máquina, né? A IA não tem matéria-prima que o humano tem, né? Que é a carne. Estou repetindo e vou acabar repetindo isso algumas vezes, porque eu acho que isso é talvez o fundamental, né? Uh, ela não tem história libidinal, né? Então, a linguagem nos fura, né? Então a máquina é um código e nada mais do que isso. Então, para avançar um pouco, eu vou usar um pouco do Lacan, que é um autor que acho que a maioria conhece, mas que entendo que alguns não circule tanto pelos nossos meios. Então, eu falo de uma maneira muito simplificada algumas coisas, e quem entende, acho que vai entender, e quem não entende, espero que possa ter um contato melhor assim com a experiência de hoje, né? Então, Lacan ele traz os registros, digamos assim, né? O real, o simbólico e o imaginário, né? Que é como ele entende aí. Então, o imaginário seria uma dimensão de imagem, né? Então, é a do estádio do espelho, né? Como ele coloca, né? É de uma imagem, o corpo enquanto imagem, né? O corpo enquanto algo que a gente vê e que não está fragmentado.
né? As coisas fazem um, como ele diz. O simbólico é a dimensão da linguagem, das leis, da cultura, né? Mas o simbólico, ele faz um furo, né? A linguagem faz um furo que introduz uma falta, né? Porque a linguagem não dá conta do que a gente é, né? A gente pode passar horas aqui falando quem sou eu, quem é você, que nunca vai dar conta, né? E justamente eu trago Lacan porque o terceiro registro, o real, né, é o que escapa ao sentido, é o que escapa às palavras e às imagens, né? Então, é algo que é da carne, né? Ele diz que existe, né? No sentido de que existe fora, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente pensar em toda essa ideia, né, de IAs, porque não há um contraponto, né? Estou trazendo esses três registros para pensar, ai, como é que seria isso na máquina, né? Mas não dá para fazer, né? Porque simbólico não é código de máquina, né? O simbólico fura, o código não, né? A partir do simbólico a gente vai ver equívoco, o silêncio. Para a máquina não, né? O silêncio da máquina não quer dizer nada. O real, né? O corpo, quando a gente diz, também não é o hardware, não é ali a placa de vídeo, processador, né? Isso é uma matéria, sei lá, inerte, não tem vida ali, né? O corpo vivo, né? A carne, quando a gente diz, a carne adoece, adoece sem que a gente queira, né? Adoece sem que a gente tenha controle, sem que a gente pense. A máquina, a máquina não passa por isso, não dessa maneira, pelo menos. Dá para estragar até, mas... E, então, acho que a gente fica nessa questão, que é quase impossível a gente responder, o que é o ser? Eu não sou filósofo também, não sou um exímio conhecedor de vários filósofos, mas é uma questão que vai passar por muitos momentos e que o Lacan se dedica bastante, né? Eu vou trazer uma noção que ele fala mais no fim da obra, que é o falacer, né? É o parletre, né? Que é a ideia de que o corpo vivo ele é afetado pela, ele chama de Lalang, mas assim, por uma língua que é mais do som, não é do sentido, né? E eu trago esse detalhe aqui para a gente pensar que isso é impossível para uma máquina, né? Então, o falacer ali do Lacan, né? O ser que fala, o ser falante, né? Ele tem uma carne que goza, né? Uma carne que sofre, que padece, que se traumatiza. A máquina não, né? Nós somos atravessados por palavras que nos deixam marcas libidinais, que nos deixam traumas. A máquina não passa por nada disso, né? Então, o tempo que a gente vai vivendo hoje, ele, ele tem algo que eu penso assim como a gente passa a delegar a IA ou outros sistemas também, não precisa ser necessariamente uma IA, muitas coisas nossas, né? Como a memória. Será que eu tenho alguma atividade amanhã? Tem que olhar no calendário ali, né? Só que aí daqui a pouco as pessoas já começam a não saber mais aniversários, né? A gente não sabe mais o número de telefone das pessoas, a gente tem contato ali, né? Bom, isso é algo da memória. Só que também começa a se afetar o que podemos dizer assim, uma espécie de curadoria de gostos, né? O que eu gosto? Eu olho no Instagram e daqui a pouco eu gosto daquilo que eu vi ali. Eu nem sei por que eu gosto, nem sei por que eu... Será que eu gostava? Né? A gente está falando de algoritmos que não são necessariamente IAs, mas que claramente têm IAs por trás, né? Nos induzindo, né? Delegando quem somos. Ou melhor, nós delegando quem somos das máquinas, né? Então, eu trago a ideia de algo que eu chamo de sujeito por procuração, né? Por que por procuração? Isso vem de uma coisa que me marcou em algum momento, né? Que é uma patologia que chama Síndrome de Munchausen
by proxy. Eu falo em inglês by proxy, que é por procuração, porque foi como ficou em mim, que foi vendo uma série, duas séries, que eu encontrei isso, né? E me marcou, né? Síndrome de Munchausen seria aquela onde uma pessoa simula uma doença, mas se machucando mesmo, né? Sei lá, se envenenando, para receber uma atenção, né? E a por procuração é quando tu machuca um outro, né? Uma mãe, um pai, um cuidador que machuca um filho, por exemplo, ou namorada, namorado, tanto faz, né? Mas machuca um outro para ganhar atenção como cuidador, né? Eu cuido dessa criança que está sempre adoecida. E isso me marcou, né? Eu vi uma série de... É uma série da Dinamarca que chamava Bron, né? Que é a ponte, né? A protagonista, ela era muito traumatizada por causa disso. Ela era uma policial super traumatizada, né? Porque a irmã sofreu por isso, né? A mãe sofria dessa patologia. Também vi no House uma vez, aquela série do médico. E isso, de alguma maneira, ficou em mim, né? Então, fui percebendo que, de alguma maneira, tinha uma procuração aí, né? Esse dispositivo assume a posição que antes era do sujeito. E procuração também não serve porque no Brasil, né, um termo que a gente usa como algo jurídico, né, que confere poderes para que alguém haja em nome de outro, né, o que tem a ver com essa posição, né, essa posição simbólica, né, a procuração como algo simbólico onde algo age no lugar do sujeito, mas sem que constitua a subjetividade. Então, aí também cabe uma alusão, né, no jurídico, porque ao menos me vem na cabeça quando a gente pensa por procuração, muitas vezes a gente pensa a procuração jurídica com plenos poderes. Então, as pessoas nessa cultura vão passando a dar plenos poderes, né, a essas IAs. Quando eu falo IAs, né, é óbvio que a gente está falando de todo, sei lá, os algoritmos, as redes sociais, né, como tudo isso vai nos capturando. Então, esse sujeito por procuração seria uma forma de subjetivação e não subjetivação, né? No sentido de que não é uma subjetivação de verdade, né? Que ela é mediada por essas interfaces, né? Que opera o substituto do próprio trabalho psíquico, né? Então, isso vai corroendo o próprio desejo, né? Porque não existe mais falta. Não tem falta, não tem o que desejar, não tem desejo, né? E não existe o que eu também coloco como enigma do outro, né? Eu pergunto o que querem de mim. Não tem mais pergunta, não tem mais dúvida, né? E a existência passa a ser terceirizada, né? Ela passa a ser vivida através das telas, através das respostas prontas, através de tudo isso que não é mais do sujeito, né? Então, a gente não precisa ir muito longe, né, para pensar sobre isso. Para a gente sair na rua, nesse momento, com certeza, a gente vai olhar pessoas, sei lá, pais que estão com uma criança ali e elas estão no celular, o pai no celular, né? Nem está prestando atenção. Ou com pet, com cachorro, né? Ou casal de namorados que está jantando, estão no celular, e daqui a pouco, né, pensando na formação psicanalítica, né? A gente está no seminário e daqui a pouco alguém é interrompido por uma notificação, sei lá, da Shopee, ou qualquer coisa assim que tá aí, né? Que tá. A vida passa a ser uma atualização incessante, assim, né? Atualizar, atualizar, atualizar. Porque a notificação não deixa de ser isso, né? Então, o Lacan, ele apresenta em algum momento, né, o discurso do capitalista, né, uma maneira de como isso tudo vai né, nos capturando, né, esse jeito de funcionar. E eu pensei numa aplicação como um discurso capitalista algorítmico, né? Acho que sem precisar entrar no que é o discurso capitalista exatamente, mas a gente entender que a IA ela age como esse outro que é onisciente e que ela resolve qualquer parada, ela resolve qualquer problema. Então, para o Lacan, a análise precisa do sujeito suposto saber, né? Aquilo que a gente diz. O analisante, ele crê que nós, enquanto analistas, supomos, né, a verdade dele, a verdade do sintoma dele. E a IA, esses algoritmos, eles assumem esse lugar, mas eles cometem uma subversão, né?
que é o seguinte, eles não supõem que eles sabem, né? Então, o sujeito por procuração, ele fica preso, né, num momento lógico da alienação, né? A linguagem nos aliena, naquele sentido de que ela não comporta tudo, né? Mas aqui é como se fosse uma espécie de dupla alienação, né? Então não tem mais confronto com falta, nem com a falta no outro, né? Porque o outro não falta mais, né? Justamente esse é o ponto da IA. Ela não falha, ela não falta, mas que ela alucina, né? Então, a partir daí, a gente não poderia fazer uma separação, né, como algo, separação no sentido de nos separarmos dessa alienação, né, que é, de certa maneira, algo parcial, a gente sempre vai estar alienado à linguagem, mas a gente poder, né, viver a nossa maneira, né, entender o que dizem da gente de outro jeito. E aqui não, aqui a gente está super alienado, né, nesse mundo de IA. Então, se o sujeito suposto saber é o que permite a análise de avançar, nesse sentido, é o que nos dá as respostas pré-fabricadas e que acabou totalmente com o desejo, né? Então, isso mantém aquela promessa falaciosa de que não tem falta. Então, Lacan traz, né, o objeto A, o objeto causa, aquilo que se destaca, vamos dizer, quando a gente separa, o que não nos faz parte, mas que causa o nosso desejo, né? E é como se a IA nos oferecesse, que eu penso como um objeto semblante. Um objeto semblante seria a função desse procurador digital, né, que é a oposição do que nos causa desejo, justamente o que faz um semblante de que o mundo é completo, que não há furos, né? Por isso que eu falei anteriormente, né, do real, simbólico, imaginário, é como se fosse algo simbólico imaginário que diz assim, não existe real, não tem furo, né? Ou seja, traduzindo, não tem carne, né? Isso aqui dá conta de tudo mesmo, a IA dá conta de tudo, né? Uma espécie de um duplo especular do eu, né? Que visa aí suturar, né, essa ânsia, essa falta. E esses estímulos que vão sendo oferecidos, né, vídeos, likes, notificações, se vocês perceberem, o Instagram agora, agora não, faz um tempo já, né, mas ele tem focado mais em vídeos, né, como era o TikTok, que as pessoas se viciam mais, justamente para não dar tempo, né, da gente faltar, a gente não tem intervalo mais entre os vídeos, né? Isso a gente vai vendo na cultura, isso a gente vai vendo na clínica. Psicanálise, historicamente, né, nunca é um tratamento rápido. Obviamente, não é algo cronológico de, leva tanto tempo, sei lá, né? Mas nosso atendimento não é rápido. As pessoas querem tudo para ontem, né? E isso a gente está vendo quando o cara está ali no Instagram, ou seja lá qual for o aplicativo, né? E tá rolando ali, não tem pausa, né? Não tem mais pausa para nada, né? Netflix, na série, né? Já tem ali pular a abertura, quando terminou ele já engata o próximo. Então, é, não dá mais tempo, né? E também, pensando aí numa coisa de vendas, de negócios, né? As propagandas que vão aparecendo, eles antecipam demandas que a gente tem. Às vezes tu tá mexendo em alguma coisa ali, e aí tu vê, eu quero essa roupa pro meu cachorro. Nem sabia que eu queria, nem sabia que meu cachorro precisava de roupa. Mas ali eu vi e gostei, né? O brinquedo para uma criança, qualquer coisa, né? Então, o sujeito por procuração seria, né, uma pessoa que começou a aprender que é isso que ele espera da vida, né? Que se preenche, que não se interrogue. Por mais que ele responde perguntas aí, né, ele para de se interrogar, né? Não tem mais espaço para um desejo singular, né, para algo dele. Então a IA ela passa a filtrar também digo filtrar porque, né, parece que impede que aconteça o inesperado. Essas coisas que tanto dão graça na vida, né? Então fica uma mesmice, assim, né? E a gente vai vendo na clínica, né,
pessoas que vêm sem suportar ócio, tédio, né? Essas coisas hoje parece que são, sei lá, um monstro, um bicho de sete cabeças, né? Uma coisa extremamente entediados, às vezes por ficar 2 minutos parado. Então, isso vai. A injunção algorítmica, vamos dizer assim, é que não tenha pausa, é de fruir sem pausa. Né? Tudo nunca para. Né? E aí vem um outro tema que eu gosto bastante, que é o da transitoriedade, que eu acho que permeia toda a psicanálise, né? Embora muitas vezes não seja uh, trabalhado com essas palavras, né? Com esta palavra. Tem o texto do Freud, né? Muito famoso, acho belíssimo. Né? Algo que eu penso que é como se fosse uma desmentida da transitoriedade, de uma maneira muito radical, né? Que a IA propõe. Né? Porque é como se fosse, usando as palavras que a gente gosta, um aqui e agora. Isso aqui é um aqui e agora perpétuo, né? Saturado, e que é o avesso do que eu entendo como a experiência da transitoriedade. Né? Ou seja, transitoriedade tem um instante que é efêmero, né? Marcado pela perda. Então, eu penso, né, uma ideia minha que eu chamo de captação da transitoriedade como algo que é um fenômeno, vamos dizer assim, visceral, né, de encontro com o que o Freud chama de um Heimlich, né, do estranho, do inquietante. Mas é um Heimlich da impermanência, né, de que a finitude está aí, a finitude do instante. E é aí que eu entendo que se inscreve simbolicamente a castração, né, algo que desvela a falta, mas também desvela o verbo ser, né, o estar vivendo, estar sendo alguém. Acho que a gente só existe, só é, né, nesse sentido de transitoriedade. Então, onde que ficaria, né, essa ideia de transitoriedade nisso tudo que a gente está falando? Né? Até pegando os registros ali do Lacan. Né? A transitoriedade é algo que está ligado ao real, né, ao furo, ao que não é simbólico. Então, é a perda, de uma maneira mais simplificada, né? E a IA, ela está nos oferecendo aí um monte de dado que não, que tampa o buraco, vamos dizer assim. O buraco está ali, só não está vendo. O captar, para mim, nesse sentido, é uma maneira de amarrar isso tudo, né? Que depois usa o famoso nó borromiano, né? Mas quase como se fosse ali um quarto laço que marra, né? Que dá sei lá, um sentido para isso. Então, Freud tem aquele texto muito belo da transitoriedade, né? Que para mim, esse texto ele se liga muito ao luto e melancolia também, que vem um pouquinho depois, onde ele fala do trabalho de luto, né? E o trabalho de luto e da melancolia, né? Então tem a frase emblemática, né? O eu na sombra do objeto perdido, né? Algo da melancolia. E o trabalho de luto como sendo algo aí que abre espaço, né, para novos laços. Agora, hoje, né, me parece que a questão não é elaborar lutos específicos, né, no sentido de algo pontual, né, mas de elaborar a perda da sensibilidade, a própria transitoriedade, né, o fato de que nós somos transitórios, que a gente está repetindo compulsivamente isso tudo nessa lógica de atualizar, 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 né. Então se inscreve aí essa falta, né. Sempre que eu falo falta, eu estou pensando ah, no sentido assim de a posição da gente enquanto ser faltante, né? Obviamente a falta não faz parte né, não é uma coisa a ser simbolizada no sentido da falta, mas do que a marca, né? E a partir daí a gente vai vendo um mundo com uma certa pobreza, né, de simbolismos até, a gente pode dizer assim, né? E que vai preenchendo o ser com algo que não é da autoria dele, né? Isso a gente vê toda hora aí
IAs fazendo textos né, sim, tantas outras coisas, né? Então, elas não dão espaço para dúvidas, para enigmas. Porque quando a gente fala isso, o enigma do outro, né, não tem mais essa dialética, né, de o que queres de mim, o que te faltas, porque, afinal de contas, tu queres algo de mim. Não se quer nada. Então, eu falo da transitoriedade aqui para pensar que ela é o avesso da certeza, porque ela é o avesso, pensando na experiência da transitoriedade, né? Ela é o avesso da completude, né? Que é o que a IA nos oferece. Então, o sujeito, ele toma, vamos dizer, a efemeridade como a matéria-prima de quem ele é, de subjetivar, né? Então, transitoriedade não fica aqui só como uma contemplação estética, né? Mas como um ato ético de tratar, de recusar essa oferta tão sedutora que a IA nos oferece. E da gente poder habitar a nossa própria finitude, né? Que é a posição de pessoas castradas, né? E eu penso que na transitoriedade é onde o sujeito deve advir, né? Mas para isso a gente tem que sair da tela, a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que se encontrar com o silêncio, né? E fico pensando até em imagens estéticas, assim. Hum, Aqui tá frio hoje em Porto Alegre. Então, no frio a gente começa a ver aquela baforada, né, que a gente dá e que fica o vaporzinho, né? Isso que encanta tantas pessoas, né? Quando a gente olha, quando esfria, muita gente faz isso, pelo menos por aqui, né? Tipo, que legal, primeiro dia que isso aparece, né? Ou quando a criança, um dia que tá mais úmido, o vidro da casa, do carro, tá molhado, faz um desenho, né? Esse desenho vai se apagar, mas isso é da transitoriedade, né? E isso, de alguma maneira, eu entendo que vai inscrevendo a própria ideia da castração, né? De se entender que nada é para sempre, nada é perpétuo. Ao contrário da lógica da IA, né? De que, né, não tem não saber, tudo se sabe, né? Então, eu acho que a gente está aqui, né, para também pensar em como resgatar essa subjetividade, né? E essa ideia de captação da transitoriedade, eu entro aí, né, com algo que eu penso como se fosse um luto melancólico, né? Eu gosto bastante de cultura japonesa, eles têm um termo, é mono no aware, né? Que é uma sensibilidade para com a beleza que emana da efemeridade, né? Que é tipo aquela coisa de tu olhar a flor de cerejeira caindo, né? Coisa que é do momento, né? É do efêmero. Eu entendo que o luto melancólico, né? Quando Freud fala, o luto empobrece o mundo, a melancolia empobrece o eu. Aqui eu acho que ela enriquece o sujeito e o mundo, né? Porque a gente pode olhar de outro jeito para as coisas, mesmo com a perda, né? Porque não se anula a perda, mas se transforma ela, aí pensando até no texto do Freud, né? Em fonte de valor e raridade, né? O texto da transitoriedade. Que eu acho que aí a gente entra na dimensão de uma potência criativa, de se poder criar, né? Justamente porque se falta, porque se é finito, né? O Freud fala essa palavra que eu acho muito legal, né? Raridade. Então aqui a gente está falando dessa noção, né? De como cada instante é único, né? E o valor deles é incomensurável. Então aceitar a finitude e nomear é uma maneira, né, do sujeito singularizar o que é vida. Por isso que eu contei muito brevemente a minha história, né? Alguns pontos da minha história, para pensar que tudo isso, né, foi vivido, né? E parece que hoje em dia, né, se a gente passa o tempo inteiro a delegar a IA ou a qualquer coisa, os nossos saberes, os nossos desejos, as nossas memórias, qualquer coisa, né? Então, que lugar há para a subjetividade, né? Acho que o sujeito passa, pensa nessa coisa de
procuração a ter um empobrecimento narcísico também, né? Então, na ideia de transitoriedade, né, cada sessão, acho que isso é importante para nós na clínica, né, é única. E é óbvio, né? Cada sessão é única para nós. Acho que tem que ser dito igual. Mas cada gesto da vida também é único, né? Cada mamada é única, né? Existe aquela ideia, né? A primeira mamada ela é mítica, ela é a primeira, né? Mas tá bem, ela se diferencia mas as outras também se diferenciam entre si, porque cada um é cada um, né? Então, no momento que a gente consegue reconhecer algo como finito, né? E a partir daí a gente pode desejar existir, né? Então, resgatar essa ideia de transitoriedade hoje em dia, acho que é entender que a falta não é um defeito, não é algo que a gente precisa reparar. A análise não é para reparar a falta, né? A análise é para olhar para ela e viver com ela, né? A partir daí viver, a partir daí fazer alguma coisa. Então, entendo como é, uma questão ética, não de ética da psicanálise, né? Uma questão clínica, social, né? Digo social porque acho que com certeza é algo que vai além, né, das análises. Então, eu penso que a gente vai vivendo em gerúndio, né? Aceitar que a gente pode ir vivendo. Gosto muito de uma ideia que eu via na minha infância, né? As cigarras, elas vivem muitos anos debaixo da terra e uma semana só depois que eclodem ali, né? Algumas realmente são assim. E a beleza do canto talvez também fica um pouco implícito nisso, né? De como é breve, né? Quanto tempo elas passaram lá. E a gente sabe que no verão dura pouco tempo isso. Então, então a gente tem que poder escutar, né? A gente precisa desse tempo, dessa pausa, vamos dizer, né? A análise, o analista, a gente não é mudo, mas a gente trabalha com silêncio, com mal entendido, né? Com corte, com, enfim, faz a abordagem aí, mas a gente tem que poder mostrar falta, né, para o analisante, poder ajudá-lo, né, dirigi-lo a isso, né, para que ele se responsabilize por ela e pela própria palavra, né? O chat GPT não vai fazer isso, ele vai fazer o contrário. Então, fora uma questão muito básica, né? Tem que ter alguém para falar, o chat GPT não é alguém, né? Então, de alguma maneira, acho que isso tudo vai aparecendo na cultura, né? Quando eu falo essa questão de sujeito por procuração, assim, de delegar algo a alguém, né? Em coisas que não são também algoritmos ou telas, né? Me vem uma ideia assim de colegas, às vezes médicos, às vezes psicólogos, enfim, de qualquer área, né? Mas tem pessoal que atende mais rápido por plano. Quando é por plano, eu atendo mais rápido, né? Porque é assim que se faz. Mas assim que se faz, quem que disse, né? Quem disse foi uma outra coisa. Isso é uma espécie de ah, é o jeito que o sistema funciona, atender. A IA não deixa de ser um sistema desse, que está nos colocando um monte de coisa. Porque atender mais rápido por plano, a gente pode perguntar, cadê a... Por que que essa pessoa tem duas éticas, né? A do plano é mais rápida e a outra não, né? Justamente porque não quer lidar, talvez, aí com a falta, né? A falta de que, olha, se eu quiser atender por plano, vem menos, né? Mas é que vai se montando aí todo um jeito de funcionar na cultura, que isso permeia a IA e a IA vai permeando isso. Então, a IA, eu entendo que vai acabando com a nossa singularidade, né? A IA, quando eu estou falando da IA, obviamente eu não estou falando, ah, sei lá, como se fosse de um bom uso da IA, né? Mas de o que ela está representando aqui, né? E a IA, para mim, é um tema que pega todas essas outras questões, como redes sociais também, né? Porque redes sociais não são de todo ruins, obviamente, né? Mas no mundo do Instagram vai ficar assim, como é que se ama alguém? Como é que tudo isso vai passando, né? Então, como que se marca as nossas vivências? E
logo antes de começar, né, veio um comentário ali de será que vão as IAs nos substituírem? Né? Bom, claro que a gente sabe do jeito que dá para saber, né? Com certeza que nunca é certo, que não, né? Porque, obviamente, uma IA não vai fazer o trabalho de um analista e quem é analista sabe disso. Mas por que que talvez não fique tanto medo, assim? Porque a psicanálise sempre foi contrária à cultura, assim, vigente, vamos dizer, né? O jeito que funcionava a igreja, a, a TCC, pensando, né, outras terapias aí que funcionam de um outro jeito, então vai acabar sendo contrária a esse jeito de funcionar. Mas não deixa de ser inevitável que exista IA, né? Porque ela está aí. E agora, como é que ela nos afeta, né? Porque eu fiquei pensando, se a gente escreve um trabalho, né, talvez seja tão errado botar na IA ali para ele corrigir o ABNT, né? Assim, isso é um uso que talvez seja meio. Para mim não é errado, pelo menos. Coisa chatíssimo botar no ABNT. Agora, outra coisa é a pessoa pedir pro negócio escrever para ele. Fiquei pensando também, antigamente, se ia muito mais às bibliotecas para pesquisar algo, né? No tempo do Google, da internet, vamos dizer, pré-IA, isso mudou. A pessoa botava ali no Google, né, que está procurando, e às vezes encontrava. A partir daí, existe uma mudança, né? Uma mudança de investimento para se chegar, vamos dizer, nesse objetivo, descobrir tal coisa. Agora, hoje, com a IA, é como se ela já leu o livro para ti e te diz o que que tem. Então, não é só um investimento de ir atrás de algo, não é só experienciar e vivenciar, né? Ela se propõe. Quando eu digo que ela faz isso, ela se propõe, não quer dizer que a gente precise usá-la para isso, né? Ela já digere o negócio e te diz, então, como é que isso vai ficar assim, na tua cabeça, né? Como é que tu vai aprender com isso se não se aprende, né? Porque não teve o- os momentos, né? O Lacan, ele trabalha com tempo lógico, enfim, né? Mas tem algo interessante do tempo lógico, né? Não necessariamente pensando no ponto clínico, né? Mas que ele divide em instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir, né? A IA, ela começa direto concluindo já, que não faz nem sentido, né? Porque conclusão é algo que presume outras etapas antes, né? E a IA, ela simplesmente pula tudo. E a partir daí ela vai criando uma vida, né? Vida entre aspas, né? Porque não é vida. A vida é justamente isso que pertence ao a algo que a palavra não dá conta, né? A gente não sabe dizer o que que é vida. Nem a bioética sabe dizer o que que é vida, né? Isso são dilemas, talvez eternos aí, né? De que é vida quando tem 8 semanas, quando nasce, quando os gametas se fundem, quando isso, quando aquilo, né? A vida mesmo é algo nesse sentido, né? Quando a gente fala da carne, não é do músculo, mas de algo que é irredutível, né? E a IA, ela passa muito longe daí. Ah, teve um momento que eu falei das músicas, né? A IA criando músicas, criando poemas, criando essas coisas. Eu me lembrei de uma série que eu assisti há pouco tempo, uma série antiga, japonesa, chama Long Vacation, de 96. E o dilema do protagonista ali é que ele é um pianista, mas ele não tem muito sucesso, assim. E o cara que é a referência dele, o professor, chega para ele e diz um momento, tecnicamente o que tu faz não tem problema, não tem que se dizer. Tu é ótimo tecnicamente. Mas o teu problema é que tu não toca para outra pessoa, né? Tu não toca para alguém, né? Isso me marcou, né? E até na época pensei que talvez pudesse trazer isso aqui, então foi bom que eu lembrei.
justamente porque a partir da música, né, eu acho que a gente pode ver isso. Os grandes pianistas, eles têm uma partitura, mas cada um toca da sua maneira, né? E é isso que nos faz, talvez, ser tocados por eles, porque o que aparece pela série ali está tocando para alguém. A IA não toca para alguém, né? Então, a IA não se considera alguém, né? E esse é o grande, eu acho que, problema dos tempos de hoje, que a cultura vai, né? Enfim, a IA está aí, né? Pode ser útil, pode não ser. O que que a gente vai fazer com isso? Eu acho que é a grande questão, né? Claro que, sei lá, eu quero saber uma citação lá, eu lembrei, mas eu não sei onde procurar. Antigamente tinha que ter um amigo, um professor, um colega para perguntar, né? Hoje, talvez, o Google. Hoje a IA, quer dizer, hoje não, né? Um pouco tempo atrás, o Google. Hoje a IA te diz. Então, que uso a gente faz disso, né? Mas sempre pensando que a gente perde muito, né? Então, só para encerrar, fazendo uma ponte lá com o começo, né? A inteligência artificial, ela combina e recombina dados que já existem, né? Ela computa, né? Ela não fala com a gente. Então, acho que pensei mais ou menos por aí, né? Para a gente poder conversar. Muito bom. Bom, vamos abrir para a gente, né, conversar. Quem quiser falar, escrever no chat ou levantar a mãozinha, fica aberto, né? E antes da gente começar, né, agradecer o Júlio por essa clareza, por ampliar a nossa mente, né, de pensar sobre as interferências da IA, né, na nossa vida e, né, e o que os impactos. Vamos lá? Lucas, pode ir. A Gisele levantou a mão primeiro. Pode falar, Gisele, depois eu falo. Sem problemas, Lucas. Júlia, eu gostei muito do seu jeito solto aí de se comunicar, né? Não é fácil, e você estava ali, né, se expressando da forma como você foi articulando. Eu não conheço quase nada de Lacan, mas eu gostei das ligações que você fez com a transitoriedade, né, com a castração, e, e me lembrei de um. Esses dias me mandaram uma. Eu até mandei agora para Cássia, é, um rapaz do Instagram, Gabriel Lamarini, onde ele está dizendo, tadinha da IA, não consegue criar, que ele fez, estava na conversa lá com ela, e ele pediu para, ela falou, mas se você quiser eu escrevo um livro para você. Aí ele falou: Ah, é? Você escreve um livro? Então, ele colocou lá Dom Quixote, né? Livros clássicos, né? Aí a IA disse: Não, esse aí eu não consigo. Guimarães Rosa, né? Grande Sertão. Aí a IA falou: Não, mas aí, esse aí eu não consigo criar, né? Porque exatamente, e todo o argumento dela foi dizendo que ela não tinha subjetividade, ela não sentia e que aquilo ela não podia criar porque ela não podia vivenciar, né? Uhum, Eu achei muito interessante a possibilidade dela trazer o que trouxe, né? Porque normalmente ela alucina, né? uhum, Outro dia meu filho estava dizendo que colocou eu não sei como é que faz isso, mas que parece que você coloca um áudio e aí a IA tira o sumo daquele áudio e não sei se transcreve ou como é que entrega, mas enfim, diz que tira o sumo do que é mais importante no áudio. E que ele estava tentando de várias maneiras colocar e não conseguiu, e que de repente ela pôs lá de um jeito e que ela alucinou e trouxe uma coisa que não tinha nada a ver, porque ele estava na reunião e ele sabia que aquilo era uma criação dela, né? uhum, E
Quer dizer, então, é algo. Acho que a gente tem que tomar algo que você destacou muito bem, é a questão da subjetividade, né? Quer dizer, você, na sala de análise, você tem emoções, você experimenta, né, dores, angústias, frustrações, como a Lu estava trazendo, né? Você se vê limitado, se vê frente ao desconhecido, ao não saber, e nada disso, isso não é assunto de IA, a IA sabe, né? Ela te traz rapidamente um resumo, um sumário, né? E isso tira o enigma, tira o mistério, tira a dúvida, né? Uhum, As incertezas, elas desaparecem. Isso é parte da nossa realidade como humanos, né? E como uhum, seres incompletos, imperfeitos, né? E, enfim, eu acho que você pôde abordar tantas coisas interessantes, Júlio. E queria te agradecer muito a presença aqui na nossa sociedade, com um tema tão instigante. Muito obrigada. eu que agradeço. Não sei se eu comento, se a gente passa para outras pessoas. Da forma que se Acho que- preferir. então eu vou comentar rapidinho, para ser breve, assim. Achei muito interessante que tu falou que tira a dúvida, né? E pensando, dúvida é coisa de neurótico, né? Quem tem certeza é psicótico. Então, é como a dúvida é necessária, assim, pra gente. Até num sentido mais simplista, talvez, das coisas. E realmente, né? Criar essa, isso que é sempre tão o dilema dos artistas, né? Que a psicanálise, muitos se dedicam a eles, né? O que que o pintor faz, o que que o escritor, né? Artistas, enfim. Mas realmente, né? É algo que é da subjetividade, né? Por isso que eu pensei na questão da música. Tecnicamente, a IA pode fazer algo maravilhoso, né? Mas por isso que eu trouxe a série, né? Mas é técnico. Claro, pode ser que com o tempo ela simule algo, né, que a gente capta, que a gente percebe, né? Porque, enfim, a gente é algo que está crescendo de uma maneira absurda, né? Com certeza, se a gente tivesse tendo esse evento daqui 1, 2 anos, seria diferente, com certeza. É psicótico, mas, né? Mas é porque evolui absurdamente rápido, né? E Incrível. claro, as grandes empresas aí, né? Essas Google, Nvidia, essas grandes marcas, eles têm salas gigantescas de computadores de IaaS, né? Então, isso está rodando, 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 rodando. E pode ser que daqui a pouco simule, né? Simule algo que nos toca. Mas aí talvez a gente vai ter que começar a pensar assim, o que nos toca afinal, né? A série chama Long Vacation, Aham, isso. isso? Hum, Eu anotei aqui. Ô, Júlio, né? Eu tenho a sensação de que a gente está vivendo uma revolução, né? Você me fez pensar algumas coisas aqui. Agora, eu me lembrei, eu não sei se vocês já viram isso, tem um canal no YouTube de um cara que criou uma minissérie toda de IA do Rei Arthur. Eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei impressionado com a qualidade técnica. É como se fosse uma mega produção de Hollywood. É impossível você falar isso é IA. Você não consegue distinguir a qualidade técnica do filme. É impressionante, assim. Aonde que isso vai parar, né? Como que isso vai impactar a indústria do cinema? São muitas questões que a gente não tem resposta, né? E eu pensei em dois, em um filme e uma série, e aí fica também um convite para todo mundo. No dia 16 agora, no sábado, no Auditório da Sociedade, a gente vai comemorar os 10 anos do cinema e psicanálise.
Então, todos estão convidados. A gente vai discutir Hamlet, tá ali na Marielle de Campinas para a gente poder discutir. É um momento muito bacana. Mas voltando aqui, né? Eu me lembrei de uma série que eu não sei se vocês assistiram, não sei se você viu, Júlio, que é o Pluribus, Sim. Uhum. da Apple TV, que Uhum. eu aborda muito bem isso, né? Quem não viu, um vírus, alguns cientistas estavam observando aquelas antenas do espaço e eles captam uma mensagem e descobrem que é uma sequência de DNA. E aí produzem um vírus e esse vírus toma conta de toda a humanidade. E toda a humanidade passa a ser um só. Todo mundo acessa todo mundo, se acessa tudo. Então, isso dá frustração, né? Só que algumas pessoas são imunes ao vírus. E a série se passa com a protagonista que é imune ao vírus, lidando com essa nova espécie, onde não existe falta, onde tudo é realizado. Então, o objetivo dessa espécie é agradar ela. Então, o que ela pede, ela tem. E ela tem acesso a todas as respostas de tudo, com todo mundo. É, eu acho que a gente vai vendo esse impacto do que é lidar com isso. E o Uhum. filme que eu me lembrei, que a gente fez até um cinema de psicanálise ano passado, que é o Dias Perfeitos, Uhum. do Wim Wenders, né? Que é Uhum. o oposto disso, né? Que é um protagonista que rejeita toda essa coisa e diz assim, olha, eu quero estar presente de verdade, né? Nas coisas pequenas, ali, contemplando a luz batendo na árvore, ouvindo minha fita, cassete, lendo meu livro. Sim, foram as coisas que foram me ocorrendo aqui, né? E isso também, né? De como que a gente às vezes se depara na clínica com esse desejo de alguns pacientes que estão com pressa, que querem respostas e que às vezes colocam a gente nesse lugar de IA, né? Mas Uhum. olha, eu não tenho todas as respostas e a gente tem que lidar com essa angústia, né? Uhum. É a vida, né? Sim. Claro, acho que, né, eles têm que achar que a gente tem, né? E a gente, quando se analisa, também sabe que a gente tem que achar, né? Mas é o que que faz com isso? A IA tem, diz que tem, que essa é a grande mentira. Eu achei legal, né, Lucas, tu falar do Pluribus, né? Porque vai bem por essa linha, né? Uma coisa muito mais extrema ali, óbvio, mas é de uma alienação ao ponto de não existir mais sujeito, né? Não existe mais. E justamente porque não tem, como tu colocou, né? Não tem a falta, né? E o desespero da protagonista de, não, eu não quero isso, né? Eu não quero, mas aí tu não sofre, né? O que eles dizem. Bom, mas o que que é o ser humano sem, sem a dor, né? Sem o trauma, sem o sofrimento? Isso nos constitui também. Eu fiquei aqui pensando também, né, no que a Gisele trouxe no começo e escutando vocês, né, escutando o Júlio, assim, como que parte do pressuposto também, né, de que as pessoas acreditam que o analista está ali só para, né, faz apenas interpretação, né, de que ele não sente, né, de que não tem um envolvimento. Eu penso, como que fica muito superficial, né, porque o nosso trabalho vai muito além de interpretar, né, pensando uma psicanálise contemporânea, psicanálise que a gente estuda, que a gente acredita, assim, não é, tá longe de ser só uma interpretação, né, e o que eu imagino, né, eu nunca fiz essa experiência de conversar com a IA, e pedir uma ajuda psicológica para ver o que que ela iria falar, mas eu imagino que seria pura interpretação, né? Uhum. Acho que sim, né, Cássia? É uma interpretação que acho que num popular a gente pode pensar assim, tá dizendo o que a gente quer ouvir, Sim, né? E que, bom, ela vai. Por isso que me dá uma ideia de algo espelhado, né? De especular, assim.
A IA não pode. Claro, ela tem todas as informações do mundo, vamos dizer assim, mas quando ela tá falando contigo nesse sentido, ela fica quase que num lugar meio de ideal de eu, assim, uma coisa que, né, se propõe a ser isso, né, se propõe a. E claro, nosso trabalho não é decodificar, né, Sim, o inconsciente. Não é isso, né? É muito mais. sim. Bom, Daniela, Perdão, Cássia, licença, perdão. Primeiro agradecer, viu, Júlia, a sua fala, assim, muito cirúrgica, né, muito esclarecedora. E aí, essa penúltima fala sua, acho que vai muito de encontro àquilo que eu pensei, sabe, durante a sua fala, porque o que fica muito nítido para nós, que o que nos diferencia, então, da IA é o fato de que nós sentimos, né? Essa capacidade que nós temos de sentir. Fiquei lembrando muito também daquele livro da Viviane Mossé, que ela fala, o homem que sabe, né? E o homem que sabe o quê? Ele sabe que ele vai morrer, né? Então, o fato do homem saber que ele vai morrer o diferencia de todas as outras espécies, de todos os outros animais, que é o que, inclusive, gera toda a angústia, né? Saber que ele vai morrer e que isso aqui tudo vai ter fim um dia, né? Essa ideia de finitude, de transitoriedade, etc e tal. Mas eu fiquei pensando muito nisso. Se o que nos diferencia da IA é o fato de que nós somos capazes de sentir, eu fiquei pensando muito que o sistema hoje não caminha justamente para o contrário, para que nós sintamos cada vez menos, né? Porque assim, quando você está, seja numa rede social ou até mesmo no chat GPT, ele sempre finaliza a escrita com uma outra pergunta. Se você desejar, eu posso criar um cronograma. Se você desejar, eu posso criar uma dieta. Então, ele nunca coloca ponto final na conversa. Ele nunca dá a conversa por encerrado. Assim como no Instagram você vai rolando a tela, você pode ficar ali 24 horas que aquilo ali nunca vai acabar. O sentimento, então, que me parece, que eu tenho, né, na verdade, é que essa lógica então caminha para que nós não sintamos tanto, ou cada vez menos, né? E aí eu fiquei, e também tem a indústria farmacêutica, a IA, enfim, as drogas, né? O uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, enfim, todo um sistema que caminha para que a gente não sinta, né? Para que não, esse sentimento seja sentido. E aí eu fiquei pensando assim, qual o lugar então e qual que é a função do sentir? Né? Já que sentir nos dias atuais parece ter se tornado algo muito transgressor, né? Então, aquela pessoa que sente, ou que demonstra sentir, ou que é lida como que sente demais, é o famoso emocionado, né? Hoje nas redes sociais tem muito isso, inclusive. Você demonstrar afeto, você demonstrar carinho, o emocionado. Né? Você pediu um telefone, é o emocionado. Você postou você é muito emocionado, né? Então, assim, parece que o emocionado é a nova categoria do louco, né? Porque o É louco é aquela isso pessoa. mesmo, Dani? É Hã? isso mesmo? A pessoa fala? É, É emocionado? E tem isso, Lu, você eles têm tem Não essa essa sabia noção. disso, gíria, não. Eu não É isso. sabia. Não, emocionado tem. no sentido pejorativo, como a Ridículo, Daniela você é um falou. Exatamente. ridículo. É. Isso. É assim, você foi para um date, no dia seguinte você mandou bom dia, a pessoa já te bloqueia, você, é emocionado. Meu Deus. O que antes era lido como uma falta de educação, um desrespeito, uma grosseria, hoje falar assim, nossa, me mandou mensagem no dia seguinte, gente, que emocionado. Então parece que sentir, né, assim. Então as pessoas vivem situações, teve um término, então a pessoa tem que performar a indiferença. Fui mandada embora, eu tenho que performar a indiferença. Sentir ficou muito transgressor ultimamente, né? Luz, você tá rindo, mas você tem que entrar lá. Vou te mandar prints, tá? Quando eu Não, pegar aí. não é engraçado, mas é engraçado. Chega a ser, É a uma gente não sabe bem o loucura. que é. Porque Uhum. emocionado é pejorativo mesmo, né? Como se sentir algo, se emocionar, fosse algo muito ruim. Aí tem a galerinha do outro movimento que diz assim, que os emocionados se encontrem. Né? Então, já que existem pessoas emocionadas, que ela encontre outras pessoas emocionadas para que juntos eles possam sentir toda essa emoção, né? Assim. Mas é isso, assim, sabe? Então, sentir é a nova transgressão. Então, essa coisa que nos caracteriza, inclusive como humanos, parece que é algo que está em desuso, né? Talvez também a resistência tanto em fazer análise, fazer terapia, ou de entrar em contato com todas essas frustrações, com todas essas angústias, né? Eu fico muito atenta, assim, tem algumas frases nas redes sociais que me chamam muita atenção. Algumas pessoas comentam assim, a parte ruim desse vídeo é que ele tem fim. E aí eu fico assim, mas é justamente o fato dele ter fim que o torna tão bom, né? Porque ele acaba, né? Então, assim,
Então, eu fiquei muito pensando nessa sua fala, sabe? De uma sociedade que caminha para cada vez mais não sentir. E que sentir virou algo a ser evitado, algo que não é desejado. E que as pessoas que demonstram sentir demais são pessoas que vão ser, de alguma forma, punidas, né? Constrangidas. Então, as pessoas, ainda que elas estejam sentindo, elas são incentivadas a não demonstrar um sentimento. Porque elas podem ser rotuladas como emocionadas, né? Assim, então, foi o que eu pensei, muita parte da sua fala, as redes sociais, a IA é uma coisa que me preocupa bastante, né? Até como mãe mesmo, enfim. E aí também uma pergunta que ficaria é, qual o nosso prognóstico, né? A gente tem saída, a gente consegue sair? Qual que seria, então, uma direção possível para uma, né, uma saída, se é que ela existe, assim, né? Uhum. Bom, obrigado pela fala, Daniel. Vamos lá. E pensando assim, né, nós sentimos, tu disse, né, e a gente sabe que vai morrer, né, o ser humano. Eu fiquei pensando assim que não existe, né, a morte no inconsciente, no sentido que a gente não viveu a morte, né? Então, meio de Freud, assim, mas... Então, o que que é esse sentir que é o problema hoje, né? Me parece que está muito mais ligado a isso que estou considerando como a falta, né? Então, assim, a angústia. Porque quem sente pode vir a se angustiar, né? O que que é? Porque quando tu disse emocionado, né? Fiquei pensando assim, o cara que está, cara, sei lá, a pessoa que está emocionada ali, né, mandou mensagem no outro dia, muito cedo, mandou demais, mandou coração, não sei o que. E ele está dizendo que ele quer alguma coisa. Tu quer porque tu não tem. Claro, aí se a gente vai pensar, é um emocionado patológico, será que dá pra dizer assim? Claro que tem também, né? As pessoas que se, enfim, né? Uma coisa gruda e não consegue estar separada, enfim. Mas se a gente pensar num sentido mais comum, assim, a pessoa que gostou, se apaixonou, se interessou e tá lá querendo sair de novo, né? Querer sair de novo significa que esta pessoa tem algo que me interessa. Ou seja, eu não tenho algo. Me falta alguma coisa e eu procuro em ti, né? A real é que nunca vai achar, né? O que realmente falta. Mas para suportar a vida, a gente tem que ir trabalhando com isso, né? Então, o emocionado está dizendo, né? Tem algo em ti que me interessa. Agora, penso como tu, né? O problema é quem está recebendo essa mensagem se apavora. Mas se apavora porque se falta algo nele, falta algo em mim também, né? O outro não é completo, eu também não sou, então eu não quero saber disso. Porque aí fica bem nisso que tu está dizendo, né? Que é esse lugar onde não falta nada em mim, né? Porque está sempre rodando ali, porque tem medicação a rodo, né? Porque se antecipa assim, né? A gente nem demanda mais, o troço já respondeu antes, né? Essa coisa que vai enchendo, 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 né? E aí a pessoa não angustia, né? Mas aí que tá, se você angustia com o emocionado, né? Mas Porque o também não emocionado, realiza, né, Júlio? Não claro, angustia, não realiza, não, né? não angustia bem, entre aspas, né? Quando o emocionado mandou mensagem, a pessoa paralisa. Ela bloqueia porque Deus Não me pode livre olhar para encontrar, isso. né? Não pode Não encontrar que pode. vai ter incompletude, né? Exato. E aí, né, o emocionado está dizendo isso. Ah, eu te quero porque, né, tu tem algo que eu não tenho. Então, é, pensei em Lacan de novo, que tem uma frase muito emblemática, né, que amar é dar o que não se tem a quem não o quer, né? Te oferecer enquanto alguém faltante, alguém que falta. Oferecer a tua falta, né, se você sente a tua falha, para alguém que não quer isso. Né? Os outros não querem isso, os outros querem algo que os complete. Então, enfim, essa frase aqui, porque acho que cabe muito nesse momento, né, da falta. E qual é o nosso prognóstico? Não sei, sei lá. Acho que a gente pode fazer nosso trabalho, né, de tentar, inclusive aqui, né, pensando nesse tipo de, de evento, de maneiras de poder tentar botar ideias diferentes por aí, né, de que pensei no Pluribus de novo, a série ali que o Lucas comentou, né, de que faltar
não é tão ruim, né? Porque a angústia maior seria justamente, por mais paradoxal que pareça, quando a gente descobre que não tem falta, porque aí não tem carne, né? Não tem gente. Eu acho que o prognóstico, ele é, ao mesmo tempo que eu digo não sei, né? Acho que a IA vai evoluir e a tendência é que tem uma perversão aí, né? Na IA, quando ela te pergunta no final, né? Por quê? Porque ela quer que tu siga usando, né? Daqui a pouco eles te oferecem um ano grátis porque tu vai ficar, entre aspas, viciada, ou de fato viciado ou não, né? E daqui a pouco tu vai ter que pagar, né? Isso é o que sempre é feito por aí, né? Em IA ou em outras coisas, eles nos oferecem para a gente ver que a gente gosta, que a gente quer. E se a IA vai evoluir cada vez mais, a tendência é que ela ofereça muita coisa boa também, né? Agora, como que a gente não se aliena nisso, né? Parece que isso que tu fala, né, Daniela, do emocionado, cabe muito bem, porque o emocionado não é sobre IA, mas é sobre esse movimento que a gente vê na cultura, né? Gisele, a gente tem mais 3 inscrições: Gisele, Claudinha e Beatriz. Gisele, seu microfone está fechado. Sorry, sorry. Foi até bom a Daniela ter falado, né? Porque eu tinha pedido para falar novamente, porque eu tinha esquecido de tocar num ponto que eu acho que o Júlio traz muito bem quando ele fala do que ele assistiu, né? Não sei se foi uma série ou filme, em que o cara diz, mas o seu problema é que você não toca para o outro. Hum, Então, nós estamos falando de uma situação narcísica, da pessoa presa nela mesma, e na IA, e nas redes sociais, e no atualizar, no atualizar, no atualizar, que o Júlio estava falando, e que impede com que ela lide com algo que eu sou mais bioniana, viu, Júlia? Eu vou falar uma frase aqui do Bion, que ele diz o seguinte, que nós somos sós e ao mesmo tempo dependentes. A gente hum, precisa do outro. Quer dizer, você ser só e dependente é uma vivência extremamente dolorosa, né? Porque você precisa do outro para trocar, para completar, ou juntar as incompletudes, enfim, né? É, E, uhum, então, quer dizer, é esse movimento do narcisismo para o socialismo, no sentido do socialismo, Bion põe um hífen no meio, né? Quer dizer, que é essa coisa do movimento para o outro. Então, se você fala com o outro, você busca de alguma forma uma comunicação, uma troca, e nós precisamos disso. Então, assim, não querendo te dar uma resposta, mas quando você fez a pergunta, onde é que nós vamos parar? Eu acho que é num grande adoecimento da sociedade, que já está aí, né? Um enorme adoecimento, porque se nós não podemos nos alimentar da seiva, do humus, que é o contato humano, a troca humana, o que vai ser de nós? uhum. Desculpa, obrigada. É que o assunto é muito bom, então a gente fica querendo falar. Eu acho que sim, acho que ela fala. Obrigado por falar de novo, né? Comentário bem pertinente. Parece que é isso, né? O que vai ser de nós? Bom, o adoecimento parece muito evidente que vai rolar, né? Agora, qual o prognóstico, enquanto psicanálise, acho que é a gente fazer nosso trabalho, né? Tentar resgatar e torcer, igual quando eu falei ali o negócio do
do físico, né? Bom, que fosse um desfecho positivo, que a IA pudesse nos ajudar também, né? Será? Não sei. Tomara. Cláudia. Boa noite, gente. E, primeiramente, eu quero te dar os parabéns, Júlio. Muito, muito bacana. Eu acho que você trouxe aspectos muito interessantes, assim, para pensar, né, a IA, sobre a transitoriedade, né? Eu acho isso muito interessante. E você sabe que e eu acho assim, esses espaços que a gente está tendo para conversar sobre IA é muito importante, muito mesmo, porque a gente está vivendo isso. É algo que está aqui, está na contemporaneidade, a gente está vivendo. Não sabemos muito, embora, né, a Gisele até disse, a gente é, é essas a sociedade mais adoecida. Mas eu também tinha pensado um pouco, né, como a Daniela falou, do prognóstico. Como é que vai ser, né, daqui a um tempo, onde a gente olhar para trás e poder avaliar os efeitos, né, de toda essa tecnologia, para onde que a IA vai. E você sabe que na sexta-feira, a convite do Lucas, eu comentei o filme Fahrenheit 451 e com o filósofo. Então, o filme ele fala da queima dos livros, né, daquele controle da sociedade, e a perda total, né, eles destroem a subjetividade, a identidade, todo mundo tem que pensar igual. E essa morte, né, essa morte psíquica, e o que eu mais preocupo e fico pensando em IA é quando tira essa capacidade de pensar da simbolização, porque a IA com as respostas tão prontas, você não tem o espaço de pensar, né? Eu até comentei o filme, Gisele, e um dos aspectos foi a teoria do pensar do Bion e o ataque ao pensar, que no filme é assim, não pode pensar diferente. E eu fico pensando nisso, tanto que isso é comprometedor, né, para todos nós, principalmente os adolescentes. E, e o filósofo, ele falou uma coisa tão interessante, ele falou, olha, nós estamos perdendo aquela capacidade de olhar nos olhos, de escutar, da espera, da frustração. Então, assim, é um tempo que a gente está vivendo muito preocupante, né? E, no final das contas, né, também foi um momento muito importante para discutir isso, mas qual que é a nossa responsabilidade também, enquanto psicanalistas, enquanto pessoas que estão aí, né, trabalhando, estão mais atentas a isso, né? Criar esses espaços para arte, para discussão, para discutir, para o cinema, né? Assim, eu não sei. E também essa escuta nossa, né? Esse espaço psicanalítico de resgatar o sujeito, de poder, né? De voltar para desenvolver esses espaços mentais, né? Eu não sei, era isso que eu queria falar e eu achei assim, muito fantástico o tema, né, que o Lucas trouxe, a Comissão Comunidade e Cultura trouxe para a gente conversar. Eu acho que isso é o que a gente pode fazer e deve fazer, né? E vamos ver como é que vai ser isso no futuro, né? Sim. Obrigado, Cláudia. Acho que quando tu foi falar queima dos livros, tu vai ter um mini lápis, tu falou morte quase, né? Quando tu tá falando do filme, né? E fiquei pensando que justamente. E depois tu acaba falando isso, né? Que é a morte, né? Talvez nesse filme. Nessa queima de livros é a morte sendo colocada ali, né? Então,
qual é o nosso papel? Acho que de novo fica isso, né? Como a gente possa tentar oferecer outras coisas, né? Claro, não só na análise, porque aí, enfim, né, é nosso papel. Mas como esses espaços aqui, né? Como essas discussões sobre cinema que vocês fazem, né, eu acho que isso é muito. Geralmente, que a gente fala de cinema ou de literatura, muitas vezes também se fala do autor, né? E no caso da IA não tem mais isso, né? Porque aí não tem autoria também. Eu acho que a gente poder sempre circular por aí, né? Só fazendo um gancho com o que a Cláudia disse, eu fiquei pensando que uma pesquisa que eu, né, uma notícia de uma pesquisa que é a primeira vez que a geração dos filhos tem um QI menor do que o dos pais, né? Isso, assim, eu acho que isso vai mostrar, isso antes da IA. Com a IA agora, qual vai ser o impacto nesses jovens, no processo de aprendizagem deles, né? Em jovens que daqui a pouco vão ser adultos e vão estar no mercado de trabalho, vão ser médicos, professores, né, advogados, enfim. Uhum. Sim, não tem mais esse espaço, né? A Cláudia até comentou da adolescência, né? Infância, adolescência, vai se perdendo esse. Né? Bom, a gente poderia pensar muitos desses diagnósticos aí, TDAH, que agora não está mais tão na moda, mas pouco tempo atrás estava muito em alta. Bom, quantos TDAH são TDAH, né? E quantos são uma doença da cultura de não poder sentar o rabo na cadeira, né? Ficar parado um pouco. Porque daí a gente tá falando de criança e adolescente, mas os pais desses crianças e adolescentes também não ficam parados mais. Estão sempre ali, rodando o celular. Acho que isso remete ao que a Cláudia diz, né? Ali de o filósofo, enfim, a gente vai perdendo o olhar, né? Vai perdendo o estar junto. Beatriz, Boa noite. Júlia, agradeço pela sua fala, gostei muito de ouvir. E o Lucas trouxe aquela primeira vez que ele falou sobre a perfeição, né? De que quase a gente se engana no que está acontecendo ali. E eu penso justamente no contrário. Eu fico envergonhada de ver as pessoas utilizando algumas imagens feitas por IA e alguns textos que são nítidos, assim, que não foram feitos por essas pessoas e que têm falhas, inclusive gramaticais, enfim, coisas que as pessoas já estão falando sobre isso, né? Existe um modelo de texto que dá para a gente identificar que foi a IA quem fez. E a primeira pergunta que me vem na cabeça é: essas pessoas não têm vergonha? Essa pergunta que me vem, assim. Uhum. Porque, assim, já estão falando sobre isso. Já estão vendo que todas essas imagens têm defeitos, que as escritas têm defeitos, e que não só isso, mas que são iguais, todas iguais. Muito parecidas, né, no caso. Então, resolvi trazer um pouco aí desse outro lado também. Sim. Pois é, quando tu diz isso, eu fiquei pensando duas coisas, né? Uma, né, Beatriz, é que a IA vai evoluir muito rápido, né? Então, por exemplo, a questão do texto, no sentido gramatical, daqui a pouco vai produzir um texto gramaticalmente muito bom, né? Acho que, sei lá, modelos pagos, essas coisas provavelmente são melhores, mas é aquilo, né? Não tem autoria, né? E a outra questão que tu coloca, né? Onde é que tá a vergonha dessas pessoas é justamente, talvez, como é que é assumir que, né? Tu não sabe fazer um texto, tu não conseguiu fazer um texto, ou que tu não fez, ou que o texto que tu faz pode ter problemas, porque a IA tá dizendo que tá certo, né? Quem já usou um pouquinho IA para conversar sobre, para perguntar algo, tu vê que ela dá uma resposta errada às vezes. Às vezes não, muitas vezes. Mas acho que a tendência é que dados mais objetivos, vamos dizer assim, cada vez se erre menos, né? Mas ela erra com certeza, né? Ela erra assim, dizendo, não, tô certo. Tu pode, isso é uma coisa que a gente escuta às vezes, né? Se tu contestar ela e dizer, não, mas tu tá errado, ou se tu falou mal do meu trabalho, aí ela também sabe driblar isso e te agradar, né? Porque a IA tá sempre te agradando. Não vai ver essas pessoas não têm vergonha, né? Mas elas também acham que estão enganando, né? A gente vê essa coisa de toda essa desmentida,
né, de que, bom, não é deles, né, esse trabalho, as imagens também, as imagens são esdrúxulas, mas o Lucas também falou de algo que foi muito bem feito, né, que talvez seja uma IA melhor, ou uma máquina melhor, mas que sempre vai carecer desse, acho que, como tu diz, né, uma vergonha, como é que tu apresenta algo que não é teu? Talvez para nós aqui isso seja absurdo, mas, né, aí é pensar como é que é não ter isso para apresentar, né? Que aí é a dor, é a angústia, é a falta, né, que a gente tanto fala. E aí eu lembro da Gisele dizendo, né, que quando a gente está falando do campo do narcisismo, né, e aí falando do Freud, do narcisismo primário ali, né, dessa onipotência toda, que é isso, né, não existe o registro da vergonha, porque é esse campo onde não existe a falta, né? Uhum. Por isso que não existe vergonha. É, onipotência total, né, como tu diz. É o eu ideal. Sim. Bom, mas acho que podemos encerrar. Temos muitas Já coisas para passamos pensar até. e muito precisamos falar sobre. Era até 9, já 9h15. A gente ficaria mais tempo É, conversando. É, Muito obrigada a todos. muito obrigado muito aí, obrigada, pessoal. agradeço. Obrigada. Obrigado, Júlio, foi muito bom, muito rico, acho que ampliou muito. E obrigada a presença de todos. Novamente, Lucas, obrigado o convite e por levantar esse tema tão importante.